Então, sobre o que as mulheres escrevem? Dentro da literatura clássica, a gente vai encontrar as mulheres escrevendo muito mais do que a gente pensaria à primeira vista, expandindo muito mais os horizontes do que seria imaginado, eu acho, pela maioria de nós antes de se debruçar sobre essa literatura. A princípio parece, quando você examina os romances escritos por mulheres no século XVIII, por exemplo, pode parecer à primeira vista que as mulheres vão escrever sempre aquele formato de história de uma jovem, geralmente desamparada de alguma forma, que vai passar algumas vicissitudes até triunfar no final. A gente tem esse modelo, aliás, escrito também por alguns homens, como Samuel Richardson, por exemplo. E já a gente tem esse modelo escrito por mulheres, como a Charlotte Smith. Mas, quando você examina de perto, tanto Emmeline, da Charlotte Smith, quanto outros romances escritos por mulheres no século XVIII e depois, na época vitoriana, no século XIX, você vai ter uma surpresa. Algumas mulheres começam a mostrar um interesse por assuntos masculinos, ou que assim eram considerados, né? Você vai ter escritoras mulheres escrevendo, por exemplo, sobre revolta de trabalhadores, problemas entre patrões e empregados, que era um assunto tão masculino. A questão da Revolução Industrial na Inglaterra. E aí você vai ter Shirley, da Charlotte Brontë, abordando esse assunto masculino. Você vai ter Elizabeth Gaskell, em Norte e Sul, abordando esse assunto masculino. E você vai ter outras questões muito interessantes aparecendo de assuntos até então considerados de homens e que aparecem e de uma maneira, eu penso, bastante, como é que eu diria, bastante séria, bastante proveitosa do ponto de vista literário, que não fica assim uma coisa irreal, escrito por mulheres. Por exemplo, a questão de bancos que sofrem falência ou que ficam em perigo de sofrer falência, seja qual for o motivo. O Dickens vai falar sobre isso, mas Margaret Oliphant em Hester também vai falar sobre isso. E você tem uma energia em figuras femininas, não em todas as figuras femininas escritas, né, inventadas por autoras mulheres, mas você tem uma energia em figuras de primeiro plano femininas que é surpreendente. Até porque a gente continua encontrando romances escritos por mulheres hoje que muitas vezes não têm essa energia. Você observa heroínas da George Eliot, heroínas da Charlotte Brontë, heroínas da Anne Brontë, a heroína, né, de Arabella, da Charlotte Lennox, que ainda é um romance do século XVIII, e as heroínas da Margaret Oliphant, tanto Hester quanto a senhorita Matthew Banks, a Lucilla, que elas têm uma energia, uma disposição, uma vontade de fazer, de criar coisas, de desenvolver ideias e uma determinação que é assim louvável. E que muitas das suas sucessoras na literatura, nos dias de hoje, nem todas, mas muitas, não estão seguindo. Estão ainda dentro daquele modelo da mulher desamparada, que começa desamparada, que prossegue desamparada, que às vezes parece que tem um pouco de atitude, mas que depois, no final, tem um final arranjado e você percebe que ela continua desamparada. Se você estivesse lendo isso em literatura do século XVIII e XIX, era desagradável, mas era até certo ponto compreensível. Mas você pegar, às vezes, literatura escrita por mulheres hoje, como eu já peguei, e que continuam com esse modelo, é um retrocesso.